Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta terça-feira, 6 de julho de 2021. Os destaques deste episódio. Reprovação a Bolsonaro atingiu seu maior nível, chegando a 63%, segundo pesquisa da CNT. Prorrogação do auxílio emergencial vai custar mais de 19 bilhões de reais. Sommelier de vacina tem que ir para o fim da fila? Senador destaca papel das eólicas para maior segurança energética no Nordeste. Marcelo Queiroz, da Fé Comércio, está otimista para a retomada da economia. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. A reprovação ao presidente Jair Bolsonaro atingiu seu maior nível, chegando a 63%, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. No levantamento anterior, em fevereiro, ele era reprovado por 51%. A aprovação caiu de 44% em fevereiro para 34% agora. A avaliação do governo, como um todo, também piorou. Os que consideram a administração ruim ou péssima foram de 36% para 48% dos entrevistados, enquanto os que consideram ótima ou boa foram de 30% para 23%, e regular de 33% para 28%. A CNT divulgou ainda pesquisa de intenção de votos para 2022. No primeiro turno, o ex-presidente Lula, do PT, teria 41,3% dos votos, contra 26,6% do presidente Bolsonaro. 5,9% tanto de Ciro Gomes, PDT, quanto de Sérgio Moro, sem partido. 2,1% de João Dória, do PSDB, e 1,8% de Luiz Henrique Mandetta, do Democrata. Num eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 52,6% a 33,3%. Abriram um pacote de bondades, hein? Pois é, o auxílio emergencial foi prorrogado por mais 3 meses. O benefício acabaria em julho agora, mas segue até outubro. As parcelas estão mantidas nos valores de R$ 150 a R$ 375. Eu converso com o Luciano Kleiber sobre o assunto. Ele fez as contas e conferiu o tamanho do mimo. São 19 bilhões de reais esse saquinho de bondades aí, mais 3 meses de auxílio emergencial para dar uma turbinada na popularidade do presidente Jair Bolsonaro. E por que 19 bilhões, Jorgens? Lembra que tinha um orçamento aprovado de 44 bilhões para esse auxílio emergencial lá no início do ano? Pois bem, desses 44, sobraram 7 bilhões, porque quando se fez os filtros das pessoas que poderiam ser beneficiadas e tal, conseguiu-se dar uma economizada e sobraram 7 bilhões. E aí o governo agora soma mais 12 bilhões a esses 7, perfazendo os 19 bilhões que vão custear esses próximos 3 meses, levando o benefício até outubro, emblematicamente até um ano antes das próximas eleições, sabendo-se já que a partir de novembro deve entrar em vigor o novo Bolsa Família, turbinado, com novo nome, com novos valores e com mais beneficiários, tudo de olho nas urnas de 2022. Um dia, o sommelier de vacinas vai sumir do mapa, mas até lá ele precisa ter vergonha de escolher vacina na crise sanitária. Desde ontem, as TVs, sites de notícias e jornais informam que prefeituras de todo o país têm reagido para evitar que pessoas dispensem vacinas e escolham o imunizante de sua preferência. Como já falei neste espaço, essa figura é egoísta, exclusivista e mal informada. No atual estágio da pandemia, com vacinação lenta e atrasada, vacina boa é vacina no braço. Pois bem, em várias cidades, os chamados sommeliers de vacinas
acabam no fim da fila da imunização depois dos jovens de 18 anos, os últimos previstos no plano de imunização. Quem escolhe vacina tem que assinar um termo de recusa nestes casos. Em outros municípios, os profissionais da saúde são orientados a informar o fabricante apenas no momento da aplicação da dose. Há situações ainda que as marcas variam de acordo com a faixa etária. A reação das prefeituras tem surtido efeito. Ao deixar de divulgar previamente o nome do fabricante da vacina e adotar o termo de recusa, os municípios têm registrado uma queda acentuada das pessoas exigindo a marca. Bem feito, e assim tem que ser feito. É bom que fique claro uma coisa, hein? A pessoa só vai poder escolher vacina quando puder pagar do próprio bolso na rede privada. Isso não é permitido hoje. A pessoa tem acesso à vacina contra a Covid hoje no Plano Nacional de Imunização, que faz parte do SUS, Sistema Único de Saúde. A aquisição é pública, o dinheiro é público. Quando for permitido iniciativa privada, talvez no próximo ano, o cara vai lá e escolhe a vacina do seu gosto, coisa que nunca ocorreu no enfrentamento de outras endemias. Portanto, vacine-se quando puder, com qualquer das vacinas ofertadas, porque elas foram aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não faça o papel de bobo, não atrase a vacinação da população em geral. Proteja-se. Se você já tomou a primeira dose, não esqueça, tem a segunda dose. A imunização só se completa com as 2 doses, excetuando a vacina da Janssen. Com o esforço e a compreensão de todos, vamos sair dessa. Eu não tenho a menor dúvida. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. As eólicas garantem maior segurança energética para o Nordeste. Essa é a opinião do senador Jean Paul Prats, em visita a parques eólicos do município de Jandaíra, no Rio Grande do Norte. O país corre hoje sério risco de racionamento de energia. 20 anos depois, voltamos a ter que falar em racionamento, voltamos a ter que falar em crise energética em função da má gestão. Nós não temos uma diferença muito grande da crise hídrica deste ano em relação à de alguns anos críticos recentemente. Nós temos tido até um inverno bom no Nordeste, mas o Sudeste, o Centro-Oeste vem padecendo agora de seca, ocasionalmente, e isso tem prejudicado o funcionamento das nossas hidrelétricas. E felizmente temos aqui as eólicas no Nordeste, que já estão abastecendo mais de 90% do consumo do Nordeste nesta época. Então vejam como foi importante o investimento de energia eólica dos últimos 15 anos para cá. É isso aí, moendo o vento para produzir energia para você. O presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, está otimista para o futuro. Ele arrisca dizer que o pior da pandemia já passou e que a economia no Rio Grande do Norte caminha no rumo da retomada de empresas e empregos. Não dá para relaxar nas medidas sanitárias, principalmente no que diz respeito à vacinação, mas os negócios estão de volta, aponta Marcelo Queiroz. O pior já passou em termos de restrições. Podemos considerar que estamos numa retomada da nossa economia? Sim, Diógenes, eu acho que sim. Nós já passamos aí os momentos difíceis com 150, quase 200 pessoas numa fila de um leito. Hoje nós estamos aí com 169 leitos disponíveis, 100 pessoas precisando desses leitos inscritos. Então, eu acho que, pelo menos por enquanto, a gente está bem nesses números. Os números estão confortáveis, embora não podemos ainda facilitar, né? Tem que continuar o uso da máscara, de álcool gel, evitar grandes aglomerações, mas avançar na vacinação. Avançar na vacinação, que é o principal. Nós já temos aí mais de 1 milhão de pessoas aqui no estado que tomaram a primeira dose, aí quase 500 mil pessoas já tomaram a segunda dose. Eu creio que a gente chega no fim do ano aí com esses números
com quase toda a população vacinada já também com a segunda dose, e a gente fica mais tranquilo. Qual o momento mais difícil dessa crise, principalmente do ponto de vista do comércio? Olha, nós tivemos momentos em que todo o comércio ficou fechado, até os hotéis tiveram que fechar, os restaurantes, as lojas. Então, existia uma pressão muito grande do setor produtivo, dos empresários, dos próprios trabalhadores querendo voltar a trabalhar, porque tanto os formais que ficavam sem trabalhar, muitos que têm um comissionamento, como os informais que também não podiam ter o ganho do seu sustento para prover suas famílias. E existia uma discussão muito grande do setor produtivo com os governos, tanto estadual como municipal, porque o caminho encontrado foi realmente aquele isolamento que realmente prejudicou muita gente. O diálogo foi difícil com os governos? Faltou diálogo em algum momento? Olha, sempre existiu diálogo, mas no início era difícil, porque nós queríamos a qualquer custo abrir as nossas lojas, vender os nossos produtos. Entendemos que não era o comércio, não era o setor de serviço que prejudicava, inclusive outros países aí que não fizeram lockdown e que saíram dessa crise. O governo, no início, foi muito resistente a isso, ele sempre usou a vida, né, da defesa da vida, e a gente sempre usou a defesa do CNPJ mais aliada à vida. A gente achava que essa dicotomia, não podia criar uma dicotomia nesse sentido, e podíamos sim trabalhar as duas coisas no mesmo tempo. Mas o diálogo foi surgindo, e é tanto que nós fizemos, junto com o governo, vários protocolos. Inicialmente, as federações fizeram um grande protocolo de retomada da economia de todos os segmentos. A Federação do Comércio, junto com o Senac, entrou na parte do varejo, do turismo, né? O turismo são vários segmentos, e a gente fez os protocolos para hotéis, para restaurantes, para receptivos, e a coisa começou a funcionar com muitas restrições. Agora, o momento mais, o setor mais atingido ainda é o setor de eventos, turismo, mas principalmente de eventos, mas nós também conseguimos, no diálogo com o governo do Estado, conseguir fazer um projeto de protocolos para essa retomada, e, graças a Deus, o setor de eventos está aí retomando gradativamente. Para encerrar, uma notícia sobre tendências de consumo na era digital. Os brasileiros são os que mais migram para compras online. Segundo pesquisa feita em 10 países, 70% dos consultados no Brasil fizeram a mudança, contra uma média geral de 48%. E essa mudança veio para ficar. Quase 70% pretendem continuar no digital, mesmo após a pandemia. Acabou! Ponto final no episódio desta terça-feira do podcast O Que Diz a Rua. Se você gostou, compartilhe. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.